noite, o Para Todos já está no ar. Olá, boa noite. Vocês ficam a partir de agora com a Aline Beckstein. E também com Herbert Hennig. Isso aí, Aline. Esse é o Para Todos, a revista cultural da TV Brasil. E você já sabe disso. Pé na estrada para conhecer um pioneiro da cultura caipira. Hoje você vai com a gente ao Museu Cornélio Pires, na cidade de Tietê. Ele é o maior cronista paulista dessa fase, dessa formação da nova São Paulo, da São Paulo moderna, da década de 30, década de 40, essa São Paulo que a gente conhece hoje. Mãos à obra para escrever cartas. Hoje você vai conhecer voluntários que fazem esse trabalho em São Paulo. São cartas que nós escrevemos para o pessoal que está preso, pessoal que está na cadeia, né? Às vezes jovens. Casinhas coloridas de madeira guardam a história da construção da capital federal. O Museu Vivo do Moricandangue é um espaço que preserva, né, um espaço preservado, né? Hoje o único e o último conjunto arquitetônico mantido, né, com as características da época da construção do Brasil. E ainda, um manual de literatura encantada. Poesias são transformadas em letras de hip hop por jovens da região metropolitana de São Paulo. Nós estamos acostumados com hip hop e aqui a ideia é fazermos que experimentar uma outra coisa completamente diferente, é outro universo. Ela dançava porque tossia, outros dançam de soluçar. Eu danço manso a dança do ombro, eu danço. Para tudo. Fique com a gente no Para Todos. O Para Todos colocou o pé na estrada e foi para o interior de São Paulo conhecer um pouco da vida de um pesquisador que se dedicou à cultura caipira. Cornélio Pires escreveu livros, produziu discos e ajudou a transformar a música rural paulista no que hoje conhecemos como música sertaneja de raiz. As obras e os ideais desse pioneiro estão no museu na cidade de Tietê e eu fui lá conhecer. Tietê fica a menos de 150 quilômetros de São Paulo, mas a vida aqui segue um ritmo bem diferente da metrópole. Dá para sentir a tranquilidade no ar. São 40 mil moradores e os que conhecemos dão valor ao que tem. Aqui é boa cidade, é. Tranquilo, boa de viver, boa de ganhar dinheiro. Tá bom, não tem que reclamar, não faço nada, aposentado. Filha formada, viveram tudo legal, neto formado. Reclamar é besteira. A vida em Tietê aqui, se melhorar, vira festa. Tá bom demais para nós, viu? Tá bom demais. Sempre há um tempinho para uma boa prosa, mesmo que seja no meio do dia. Inclusive aqui tem um caso que eu vou contar para vocês, que tinha uns coveiros que moravam dentro do cemitério e ele usava terno branco. E uma noite vinha vindo um caminhoneiro que ia indo para Bauru e ele parou na esquina para perguntar como é que fazia para ir para Bauru. Nisso o Luizinho abriu o portão do cemitério e, de terno branco, o motorista saiu correndo. Eu até corri atrás dele para chamar ele, que aquele senhor não era de outro mundo. Esse jeitão caipira aqui é motivo de orgulho. A marca da cidade desde tempos passados, quando este homem elegante e talentoso levou o sotaque e o modo de vida do interior de São Paulo para o Brasil inteiro. E ele era, na oportunidade, uma pessoa ligada aos caipiras da nossa região, como é Tietê, Piracicaba, Itu, Serquilho, a região. Ele escreveu vários livros, né, ligado à vida caipira. E também foi o precursor da música sertaneja. Eu era criancinha, tinha uma inclinação. Não se pode falar de música caipira sem citar Cornélio Pires. Escritor, pesquisador, compositor, jornalista, professor, poeta. Um artista que hoje seria chamado de multimídia. Ele fez 2 filmes. Foi produtor musical, foi compositor, foi radialista, foi o primeiro showman de fazer apresentação stand-up. Isso daí ele começou em 1907 aqui em Tietê. O
guardião dessas imagens dos anos 20 do século passado é seu Luiz Palladini. Ele é o historiador informal da cidade e conheceu Cornélio pessoalmente. Então ele era um senhor assim, que gostava muito de conversar, gostava muito de falar com as pessoas, para contar causa e escutar causa, né? Fundada no final do século XVII, Tietê é um celeiro de músicos importantes. Os maestros Camargo Guarnieri, Marcelo Tupinambá e o compositor Itamar Assunção também nasceram aqui. Mas Cornélio Pires é o que está mais presente na alma da cidade e no coração do tietense. Cornélio Pires morreu em 1958, mas ainda é referência na cidade. Ele é a maior influência, por exemplo, dessa dupla, Jangadeiro e Manezinho. Eles tocam juntos há 31 anos. Foi um baluarte. O que ele fez, ele está conseguindo. Olha que não é fácil seguir os passos do mestre. Ouça só os conselhos do Manezinho para se tornar um bom cantador caipira. Tem que entender de astronomia, geografia, ciência, céu ao limite, Bíblia Sagrada, hierarquia militar, lei eclesiástica, nós temos que entender de tudo. Sem falar que ainda tem que saber tocar viola. Olha lá, Cornélio Pires, no lugar que os anjos estão. O homem que tem a vida cantada em verso no Coreto da Praça deu nome a um dos parques mais bonitos da região. Fica às margens do rio Tietê. Tem a mata nativa ciliar preservada, pesqueiro, aquário, parquinho para as crianças e um museu que fica na casa onde Cornélio Pires nasceu. Aqui estão reunidos um pouco da história da cidade e do artista. Fotografias, quadros, os livros que Cornélio Pires leu e escreveu. Parece que é muito forte mesmo a presença dele, não só no museu, como na cidade. As pessoas, né, que às vezes nem sabem quem foi de fato, mas conhecem. O nome Cornélio Pires é muito forte aqui. Não é exagero dizer que Cornélio Pires foi o primeiro produtor independente de discos no Brasil. Investindo do próprio bolso, ele ajudou a espalhar a música caipira de raiz, país afora. Os discos de 78 rotações e as gravações raras em CDs estão guardadas numa audioteca. O responsável pelo acervo é este músico. Com muito esforço e paciência, Pedro Massa conseguiu reunir todas as músicas de Cornélio Pires. Restaurou pessoalmente as mais antigas e lançou uma coleção com a obra completa do artista. Agora ele quer apresentar o compositor para a nova geração. E para mostrar que as músicas continuam atuais, ele juntou músicos jovens da cidade e eletrificou a viola. Então esse é o arranjo original que ele gravou na década de 30. Quando eu era criancinha, tinha má inclinação. Eu arriscava minha vida pra mudar em qualquer pagão. Um novo arranjo. Quando eu era criancinha, tinha má inclinação. Eu arriscava minha vida pra montar em qualquer pagão. Oi, vida é minha. Você deu uma modernidade. A ideia foi trazer a tecnologia de hoje, né, tecnologia digital, e a criatividade também desses anos de experiência da viola, e que de 1929 até 2012, a viola passou por várias experiências na mão de vários violeiros. Então toda essa experiência está aplicada aqui nesse projeto, nesse trabalho. Uma nova toada para as melodias e as palavras de um homem corajoso que não tinha vergonha de ser caipira. Eu sou um andante, viajeiro no mundo. Eu sou simplesmente Francisco de Assis. Sou eu quem visito um cão machucado, deitado num canto, em bando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo
Muitos não sabem nem ler ou escrever. Outros até sabem escrever, mas querem mais que isso. Querem emocionar quem vai ler as cartas enviadas. São essas pessoas que procuram os voluntários do Poupa Tempo em São Paulo. O serviço de escrita de cartas existe há 10 anos e nem a tecnologia mudou o ritmo do trabalho. É tudo escrito à mão. Toda semana, seu Petrúcio segue a mesma rotina. São 2 conduções e 40 minutos para chegar até o metrô de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Eu vou até o escreve-carta. Visitar o Poupa Tempo é um dos hobbies de seu Petrúcio. Ele perdeu a visão quando tinha apenas 14 anos. Quem lia para mim as cartas e quem fazia as cartas eram meus filhos, né? Eram adolescentes, para eles era... Mas depois ele falou, papai, aqui tem um escreve-carta onde as pessoas que não sabem ler, não é no seu caso, vem aqui e faz a carta, e eles põem no correio, tudo, e começou a escrever para mim. E eu vim aqui e fui bem sucedido, né? O projeto foi criado em 2001 e foi inspirado no filme Central do Brasil. Jesus. O Josué, teu filho, quer muito te conhecer. Me conhecer. E tá querendo ir aí para Bom Jesus passar uns tempos. O mundo é feio que dói. Não, e a instrução superior, não sabe nem escrever. Bicho. A única diferença, né, é que no filme a Fernanda Montenegro, ela escrevia as cartas, ela cobrava por isso e ela não enviava, né? Aqui o serviço é totalmente gratuito e a gente envia as cartas. Os 80 atendentes deste Poupa Tempo são voluntários. Ninguém cobra nada para escrever cartas ou até preencher documentos. Mas espera aí, o que será que precisa para ser um voluntário do Escreve Cartas? Caligrafia boa, tem que ter bom humor, disponibilidade, dedicação, né? E prazer em auxiliar as pessoas que nos procuram. Para seu Petrúcio, a carta foi e ainda é um meio de comunicação muito importante. E a carta, embora haja hoje a informática, o computador, tudo, mas nunca substitui, né? A carta é sempre uma coisa mais amiga, mais família, né? Porque você telefonar para alguém ou digitar para alguém não é a mesma coisa. Uma carta a gente, né, fala com mais carinho, fala com mais, né, mais amor. Esse aqui é um dos 5 postos que fazem esse serviço de escrever cartas. Por aqui chegam a passar mais de 30 pessoas por dia à espera de alguém que possa escrever sua história. Tem pessoas até sabem escrever bem e tal, às vezes estão emocionadas, né? Então falam, estou tão emocionada, não sai, parece que não sai. Mas senta ali, elas ditam tudo pra gente. Dona Nancy é uma das voluntárias do Poupa Tempo. São tantas histórias. Por exemplo, como aconteceu comigo. Eu escreveria uma carta, né? Quero mandar uma carta para o meu filho, mas a senhora faz uma letra bem feitinha, porque ele é de poucas letras. Se possível, a senhora poderia fazer em letra de forma? Eu fiz toda a letra de forma maiúscula, né? Fui desenhando quais as letras, porque o filho dele tinha poucas ou quase nada, ele sabia ler. Fico assim um pouco triste, né? No momento, claro, né? São cartas que nós escrevemos para o pessoal que está preso, pessoal que está na cadeia, né? Às vezes jovens, né? Filhos jovens. Infelizmente, hoje seu Petrúcio não trouxe uma boa notícia. Que o titio Vieira, tio Vieira, faleceu no dia 20 de abril, né? Para seu Petrúcio, amanhã será um outro dia. Talvez um bom dia para escrever uma carta para um amigo ou para um familiar. Ou apenas bater um papo e passar o tempo com os voluntários. Daqui a pouco,
A história da construção de Brasília está no Museu Vivo da Memória Candanga. Ainda hoje, poesia transformada em hip hop. Jovens da região metropolitana de São Paulo se preparam para lançar o Manual de Literatura Encantada. Para todos, volta já! Oi pessoal, meu nome é Breno, tenho 31 anos, eu moro aqui no Rio de Janeiro, tenho síndrome de Down. Dizer para vocês que eu sou atleta líder da Special Olympics. Um beijo para todos. Peças e objetos da época da construção de Brasília, móveis e até utensílios domésticos utilizados pelos trabalhadores que saíram de seus estados para tentar uma vida melhor no Planalto Central. Tudo isso está no Museu Vivo da Memória Candanga. O Para Todos foi lá conhecer. Com 2,5 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010, Brasília é hoje uma metrópole que em nada lembra os anos de 1960, época de sua fundação. Mas o Museu Vivo da Memória Candanga preserva muito desta história. Com casinhas coloridas de madeira, onde já funcionou o primeiro hospital da capital e espaços bem preservados, o Museu Vivo da Memória Candanga fica no Núcleo Bandeirante, uma das cidades satélites de Brasília. Uma exposição permanente destaca peças e objetos da época da construção da capital. São móveis, utensílios domésticos e profissionais utilizados por diretores do grandioso projeto arquitetônico da então nova capital e pelos milhares de operários, os chamados candangos, a maioria trabalhadores que saíram do Nordeste para tentar uma vida melhor e ajudar na construção da capital. Brasília foi inaugurada em abril de 1960. Foi a terceira capital do Brasil, depois de Salvador e do Rio de Janeiro. Planejada pelo urbanista Lúcio Costa, Brasília teve muitas de suas construções projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O Museu Vivo da Memória Candanga é um espaço que preserva, um espaço preservado, Hoje o único e o último conjunto arquitetônico mantido, com as características da época da construção de Brasília. Nesse eixo entre esse espaço aqui, museu, antigo hospital HJKO, Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante, Vila Operária, Candangolândia, foram os primeiros núcleos que deram suporte à construção da nossa capital. O museu recebe hoje a visita de estudantes de várias áreas, gente interessada em conhecer um pouco mais deste marco da arquitetura modernista que é Brasília. O museu ele traz uma proximidade para a criança, da história. A criança vive num tempo em que as informações elas vêm muito rápidas e nem sempre de forma correta. Então, quando você traz a criança ao museu, elas têm uma proximidade com o passado e com a construção, com os fatos, tal qual eles aconteceram. Fazer um manual de literatura encantada. Essa é uma das propostas da Casa do Hip Hop, um espaço público em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Jovens que estudam na casa estão transformando poemas de importantes autores brasileiros em letras de hip hop. Satã teve um dia a ideia de casar, que original. Que original. Queria mulher não feia, virgem, corpo, alma leal. Alma leal, alma leal. Resolvi no projeto para vê-lo realizar. Quis procurar o objeto próprio do seu paladar. Toma um conselho de amigo, não te cases, Beuzebu, que a mulher como ser humano é mais fina do que tu. Toma um conselho de amigo, não te cases, Beuzebu, que a mulher como ser humano é mais fina do que tu. A letra da música é, na verdade, um poema que se chama O Casamento do Diabo. Os versos são do escritor brasileiro Machado de Assis. Para mim foi um desafio, porque eu sou dançarina, e aí eu não tinha nada a ver com música e tal. Interpretar os textos, aprender muita coisa que eles diziam pra gente, como a Schneider fala, pra dominar o texto, isso pra gente ajudou muito. Até em questão mesmo, porque a gente é arte educadora também, então quando vai ler, consegue ler melhor pros alunos. E aí a gente aprendeu também que a gente não só dança, a gente pode fazer mil e umas coisas dentro da cultura. E para mim isso foi muito importante. Essa questão de dominar o texto deu uma autoconfiança em não só dominar o texto, mas dominar tudo. Não ter vergonha,
Porque hoje em dia, na educação, as crianças elas têm, e adolescentes, até mesmo adultos vindo da minha geração, têm vergonha de ler publicamente. E quando você lê, domina o texto, você perde essa timidez, né? Leitura é o mesmo que caminhar, é o mesmo que falar. Fica fácil, fica legal, fica divertido, você descobre coisas que você não descobria antes. Eu acho isso muito importante. Para mim isso foi de grande valia. Assim. Ela dançava porque tossia, outros... Aqui, outro arranjo. Este inspirado no poema Eu Danço, de Mário de Andrade, um dos criadores do movimento modernista no Brasil. Ela dançava porque tossia, outros dançam de soluçar. Eu danço manso, a dança do ombro, eu danço. Entrar nessa nova visão, tanto da parte de literatura quanto da parte de música, é algo que é muito rico, porque muda completamente a sua percepção de interpretação de texto, de interpretação de música. Nós estamos acostumados com hip hop e aqui a ideia é fazer música experimental, uma outra coisa completamente diferente, é outro universo. Estão batendo no peito, estão batendo. Durante um mês, 9 jovens se debruçaram sobre os textos na Casa do Hip Hop. É o nome deste espaço público em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, que oferece cursos de iniciação em hip hop e também em outras linguagens artísticas. E é legal nesse projeto que a gente também está trazendo artistas que são da nossa geração e que são amigos nossos, além dos medalhões, artistas de hoje em dia que a gente se relaciona, e alguns de nós aqui escrevemos também, então a gente tem uma relação com a poesia, porque o hip hop é muito verbal, principalmente, então nesse sentido do rap, né? E os grandes artistas que inspiraram a gente são os MCs de rap. O projeto leva o nome de Manual de Literatura Encantada e tem como um dos objetivos divulgar a literatura nacional e a influência da cultura afro. O manual vai ser composto por um livro acompanhado de um CD, com textos musicalizados de um escritor francês e 9 autores brasileiros. Eu quis abordar esse assunto de várias maneiras. Tem uns poetas que são negros, né? Mas tem uns poetas que são mais mulatos, mas que têm uma relação, às vezes, enfim, sutil, vamos falar, hein? Com a afro-brasilidade, com Machado de Assis. Eu danço manso, a dança do ombro, eu danço. O trabalho é resultado de uma parceria que busca estreitar as relações entre artistas franceses e latino-americanos. Eu gosto de casar as duas coisas, música e literatura. Eu gosto de canção também, mas desde que seja uma canção um pouco mais sofisticada, com texto forte, com música trabalhada. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, onde a palavra, a letra é forte, onde a música é também expressiva e significativa. Outro objetivo do projeto é chegar até as escolas. O manual pretende envolver alunos e professores e mudar a forma como se ensina literatura brasileira. Muito manso, não canso e danço, danço e venço. Mano e panço, só não penso. A ideia é de propor ao professor de português que se interessa, né, uma abordagem criativa, nova, atual do texto literário. Uma abordagem também oral, com a voz e com o corpo, porque tem um aspecto também de trabalho corporal que é importante. E eu acho que o trabalho com a literatura pode ser feito com o corpo, com a voz, com a dança, com a música. Isso é muito mais negócio, inclusive, para o aluno incorporar a literatura, em vez de ficar num tédio imenso, entendeu? Sentado, assim. Transformação que em Diadema tem data marcada. No segundo semestre, devem chegar os primeiros exemplares do manual em escolas da rede municipal, bibliotecas e centros culturais. Tudo que for para a educação, para incentivo à leitura e a pesquisa dessa molecada é válido. Então acho que a galera aqui está de parabéns, em pouco tempo a gente conseguiu fazer um trabalho bacana. Para Todos termina aqui, na semana que vem tem mais. Um abraço para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia, uma ótima noite. Tchau.